Hoje começa um dos maiores projetos que eu já trouxe aqui para o canal e eu estou muito empolgado, sendo bem sincero com você. Tenho certeza que se você trabalha em uma empresa, essa série vai mudar a sua visão completamente. Nos últimos anos, que a gente implementando soluções para diversos clientes, aqui na nossa empresa a gente percebeu uma dor que praticamente toda empresa tem em comum: a falta de organização das atividades internas. Cada informação fica em um lugar, uma planilha para controlar cliente, outra para proposta, documento espalhado em várias pastas diferentes, informação no WhatsApp, no e-mail. No final, ninguém consegue encontrar o que precisa na hora que precisa. E para ser bem sincero, aqui na nossa empresa, na Snin, a gente também sentiu essa dor na pele, com os clientes chegando, as pessoas vindo. Então o que a gente fez? Né? A gente procurou novas ferramentas, né, para poder gerenciar. Algumas muito complexas, outras muito mais caras, e muitas simplesmente não atendiam o que a gente precisava aqui para o nosso processo, sem parecer que a empresa precisava se adaptar ao sistema que a gente estava contratando. Só que na verdade, tinha que ser o contrário. E foi aí que surgiu uma ideia aqui pra gente, que em vez de a gente procurar uma ferramenta perfeita, por que a gente não cria a nossa própria? Só que com um diferencial que eu não vi em nenhum lugar. Construir tudo dentro do SharePoint do ecossistema Microsoft já paga, aproveitando uma plataforma que muitas empresas já possuem, só que na maioria das vezes não é utilizada da forma correta. Então a minha ideia aqui é mostrar que ela pode muito além disso. E foi exatamente por isso que eu decidi criar essa série aqui. A partir de hoje, vocês vão acompanhar a evolução de um projeto surreal. Semana após semana, eu vou mostrar cada nova funcionalidade que a gente está desenvolvendo aqui. Novos recursos, novos módulos e um detalhe muito importante. Esse não é um projeto criado só para fazer vídeo aqui para você poder se inspirar. A gente está desenvolvendo um produto real aqui dentro da nossa empresa. Uma solução que vai poder ser implementada e totalmente personalizada para as empresas que também desejam utilizar as ferramentas internas, reduzir custo com ferramentas externas ao seu ambiente e aproveitar o ambiente Microsoft, a segurança do ambiente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque essa jornada está só começando aqui. E para começar essa construção, é importante você entender que a gente pensou para poder começar o produto. E assim, a gente pensou bastante qual que seria o primeiro módulo para a gente fazer. Então a gente pensou, né, bom, a gente tem o financeiro, RH, compras, áreas com documento, e assim, existe uma área que vem antes de tudo, qualquer coisa que você for pensar em construir. É a área que movimenta a empresa, o comercial. Porque é no comercial que começa tudo. E lá que surgem os clientes, as oportunidades de venda, novas propostas, novos projetos. Então, nada mais justo do que começar por ele. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o primeiro módulo que a gente já começou a trabalhar, que pode trazer ideias para vocês e que também, com certeza, vai deixar uma pulguinha atrás da orelha com relação às licenças que você está pagando aí. E, na verdade, você sabe que, olhando mais na prática, se você já está pagando a Microsoft ou está pensando em entrar, você vai querer cortar essas outras licenças aí. Então, bora lá. Bom, então vamos lá começar essa nossa saga aqui, que a gente tem alguns recursos bem legais já. Então, eu vou compartilhar com vocês cada funcionalidade que a gente está desenvolvendo aqui. Então, de novo, a primeira coisa que a gente pensou é o seguinte: a gente precisa começar pela área que inicia tudo, o comercial. Então, tem algumas coisas que a gente fez que eu vou compartilhar aqui com você, que é importante a gente pensar toda vez que a gente vai criar o SharePoint aqui. Então, a gente começou a desenhar, cara, quais são as informações que a gente precisa alimentar no comercial, quais são os controles que a gente precisa fazer. Então, nesse ponto, nesse momento que a gente começou a refletir, te desenhou, começou a criar as estruturas de dados e a gente iniciou aqui com esse SharePoint. Lembrando que aqui é uma versão inicial, é o nosso primeiro videozinho aqui, então eu quero que vocês não se prendam tanto ao design, porque isso aqui vai melhorar muito. Mas vamos lá, a gente trouxe algumas áreas aqui, que são as áreas que a gente entende que são importantes, pensando numa empresa, mas por enquanto a gente começou a trabalhar só no comercial, que é essa área inicial. Então qual que vai ser a ideia aqui? Toda vez que a gente começar o nosso dia, a gente vai abrir o nosso SharePoint. E no nosso SharePoint a gente vai escolher qual área a gente vai acessar. Então, por exemplo, eu quero acessar o comercial. Lembrando que o nosso objetivo aqui é criar uma regra aonde, de acordo com o acesso que você tem, você pode acessar o SharePoint. A gente ainda não criou essa regra, então aqui o que a gente tem é mais a estrutura e depois a gente vai entrar com as permissões, controle de usuários, acesso, vai ficar sensacional. Então vamos lá, vamos mostrar o comercial para vocês, que é o que a gente já fez aqui, ó. Vou abrir ele dentro do SharePoint e, de novo, se você não sabe o que é SharePoint, eu tenho uma playlist completa aqui no canal falando o que é, mostrando algumas funções, que pode ser que te dê algumas ideias. E aí a gente consegue explicar, eu consigo explicar um pouquinho melhor para você aqui o que a gente construiu. Então, qualquer dúvida, assiste lá a sériezinha que eu estou deixando na descrição para você. Então vamos lá, gente, o que a gente construiu de função até agora aqui? Bom, o que a gente primeiro pensou, né? Bom, a gente precisa criar as listas e as bibliotecas, que basicamente são as informações que a gente precisa cadastrar e os documentos que a gente precisa armazenar. Só que a gente fez uma coisa aqui que é muito diferencial para o que está construindo para o projeto. A gente criou uma conexão entre todo o nosso sistema que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou mostrar para você esses recursos e aí nas próximas aulas a gente vai implementando. Então, vamos lá, gente. O que a gente pensou aqui? Bom, para uma estrutura comercial, a gente precisa ter uma base de dados que é onde a gente vai cadastrar os nossos leads, as pessoas que vão chegar aqui na nossa empresa e que eventualmente pode ser que virem um negócio ou não. Portanto, que se você está assistindo isso aqui já pensando em ter esse sistema, você vai virar um lead meu. Então, o que a gente tem de controle aqui? Então, toda vez que um lead chegar por algum lugar,
a gente vai ter a nossa área de leads, que é onde a gente vai cadastrar você. No futuro, nossa ideia é criar algumas automações para alimentar esse cara aqui automático. Por exemplo, você foi lá, preencheu o formulário aqui na descrição, você vai cair aqui. Inclusive, se o formulário já estiver na descrição, a automação já está funcionando. Vai ter algum vídeo que eu vou explicar sobre ela aqui. Mas vamos lá, ó. Lista de leads. Essa lista aqui, ela é basicamente o nosso controle, onde a gente vai cadastrar toda a galera que chega aqui, ó. E olha, pessoal, que legal algumas coisas que a gente já fez. A gente criou uma automaçãozinha, que depois eu explico, acho que automações eu vou deixar para o próximo vídeo aqui da saga. Mas a gente criou as coluninhas, que são as informações sobre a pessoa, né? Então a gente tem a empresa, o nome do contato, o cargo, e-mail, informações de um lead, né? Telefone, celular. A origem, vocês vão ver que tem um ID, eu vou explicar um pouquinho o que a gente pensou aqui, muito legal. A gente tem a coluninha de status, que a gente vai poder controlar esse nosso lead para poder acompanhar qual etapa ele tá, legal? Então a gente consegue ver. Então é uma coluninha de escolha aqui, se você quiser conhecer um pouquinho mais no curso que eu trago aqui para o canal, eu explico um pouquinho como é que ela funciona. Temperatura, interesses que a pessoa vai ter, então se você se interessou, eventualmente você pode escolher um desses serviços aqui. Vou até abrir o item aqui para você ver, ó, que legal. Então eu consigo colocar todos os interesses que você teve. Ah, tive interesse na automação, tive interesse no curso de Power Platform, tive interesse no SharePoint comercial. Então, cada interesse seu a gente vai cadastrar aqui no lead, né? Que ele entra em contato com a gente. O responsável comercial que vai tratar desse lead, comentários que a gente pode adicionar, data do primeiro contato, do último contato, cadastro, todas as informações que a gente entende que fazem sentido aqui, e informação do cliente, caso ele vire. Mas, de novo, essa aqui eu vou explicar um pouquinho no próximo vídeo aqui do canal, que envolve automação, tá? Então, o que a gente pensou aqui, pessoal? A primeira coisa que a gente precisa é ter um lugar para cadastrar esses leads. Então, a gente criou uma listinha bem legal aqui, aonde a gente tem todas as informações do cadastro. Então, se eu for aqui e adicionar um novo item de um novo lead que chegou, eu vou preencher aqui qual que é a tua empresa, qual que é o seu nome, o seu cargo, e-mail, informações importantes para que eu consiga trabalhar com você de uma forma mais inteligente, te direcionar para o melhor caminho. Às vezes você quer uma coisa, mas às vezes uma outra coisa resolve melhor o seu problema, e aí eu te explico, você entende, a gente segue o que encaixa melhor no seu orçamento. Então, é isso aqui que a gente vai usar para poder controlar os leads aqui. A gente já fez alguns testes, hoje a gente tem uma estrutura meio semelhante, mas pensando para o produto, isso aqui vai ficar da melhor forma que a gente entende que faz sentido para os processos internos de uma empresa. Então você vai cadastrar todas as informações aqui. O que a gente fez de legal aqui, pessoal, que é legal vocês entenderem, ó. Na estrutura do nosso SharePoint aqui da nossa lista, a gente fez uma coisa diferente que eu não trouxe aqui para o canal ainda, que é o quê? Tá vendo que tem colunas que a gente colocou underline ID? Elas são colunas que a gente busca informação de uma outra lista, porque a gente tem que pensar que é um sistema, né? Então, quando eu estou controlando aqui os leads, tem umas origens do comercial aqui, que eventualmente eu não vou ter uma coluna de opções aqui que eu posso vir aqui, editar e adicionar alguns status, né? Então, vamos dizer que você implementou aí no teu ambiente, na tua empresa, e você vê aqui adicionou alguns status. Cara, às vezes você tem muita opção, então fica difícil de você conseguir ficar entrando na coluna, editando, não fica legal. Então, o que a gente fez? A gente criou algumas listinhas fora dessa aqui, para que a gente consiga controlar essas informações fora dela. Então, por exemplo, ó, quais são os colunas que a gente tem aqui? A gente tem a origem do comercial, que é por onde esse lead veio, o interesse, o que, que ele se interessou, o responsável que está lidando com esse lead aqui. Aí tem essa última coluna que eu vou explicar no próximo vídeo, mas caso ele converta e vira um cliente, essas informações elas têm que ir para algum lugar. Então, aqui é legal a gente alimentar só com uma referência do que virou cliente, entendeu? Então, a gente consegue controlar. E olha que legal, pessoal, agora a gente tem um relatório. Todas essas informações que a gente está vendo, a gente pode exportar para um Excel, caso a gente queira analisar. No futuro, a gente vai criar alguns dashboards para que a gente consiga controlar também quantos que estão convertidos, quantos que estão novos, assim por diante. Cara, isso aqui vai ficar maravilhoso. E lembrando que essa ideia aqui que eu estou mostrando no vídeo é muito mais um pouco do que a gente já construiu, mas essa saga vai longe ainda, tem muito recurso que a gente vai trazer aqui. Então, olha que legal, a gente tem o controle. E aí o que eu falei? Essas colunas que tem um IDzinho que a gente colocou aqui, elas são colunas que se a gente for lá no nosso produto, olha que legal, pessoal, lá embaixo a gente criou algumas listinhas de configuração. Que nem eu falei, a gente vai melhorar um pouco o design, mas só para você entender, essas listas de configurações são basicamente outras bases de dados que eu uso só para poder puxar a informação nas minhas bases principais aqui em cima. Então, por exemplo,
eu quero pegar aqui, ó, vamos escolher uma delas. Origem comercial. Se eu for lá para origem comercial e eu ver que está faltando alguma opção, né? Putz, esqueci de colocar a opção que é prospecção evento, por exemplo. Então você vai dar uma olhada aqui e você vai ver, bom, não tem opção. Então eu posso vir aqui, adicionar uma nova opção e automaticamente essa opção já vira aqui na nossa lista uma nova opção para você poder relacionar. Então a gente cria uma arquitetura muito legal aqui que facilita muito a gestão dessa informação. Sem falar que muitas das vezes você vai querer trocar uma informação que está em um aqui, ó. Por exemplo, a indicação está meio raso, eu quero melhorar. Então eu posso alterar aqui e automaticamente todos os itens que estão conectados nessa listinha aqui vão mudar o nome. Então, ó, esse aqui está e-mail. Se eu for aqui, entrar no e-mail e colocar, por exemplo, e-mail comercial, ou sei lá, e-mail X, por exemplo, a gente pode vir aqui, dar uma atualizadinha no nosso sisteminha, e aí você vê que ele já vai alterar aqui automático. Então a gente cria uma relação dinâmica. Cara, isso aqui é maravilhoso para você que está querendo controlar. Então imagina que legal, cara. Chega um novo lead, vem aqui, cadastro ele. A gente vai trazer umas automações que, se você preencher um formulário, já cai aqui. Tanto que aqui no canal tem até videozinho disso já, comentando um pouquinho. E aí, quando cai aqui, a nossa equipe comercial já vai atender esse cara, porque você caiu aqui. Então a gente consegue trabalhar com você de uma forma muito mais inteligente, entendeu? Então já está dentro da nossa base. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Vamos lá, complementar aqui. Além de leads, a gente tem a base de clientes. O que é a base de clientes, pessoal? Basicamente é todo mundo que já entrou na nossa empresa e virou um cliente, né? Então o cara saiu de lead e virou um cliente. Então a gente trouxe algumas colunas que a gente entende que faz sentido, que é, por exemplo, o código desse nosso cliente, a razão social, o nome fantasia, CNPJ ou CPF, instituição estadual, inscrição estadual, municipal, todas as informações da empresa, ó. Então a gente tem várias informações aqui, ó, que a gente trouxe que é para um cadastro simples, né, mas que a gente tenha o máximo de informação. Por quê, pessoal? As informações estando aqui, no futuro a gente vai criar algumas automações que elas vão pegar alguns documentos dentro do nosso ecossistema SharePoint e elas vão alimentar automaticamente essas informações a partir dessas daqui. Então, eu quero criar um contrato. Cara, esse contrato vai pegar as informações desse cara aqui automaticamente. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai criar lá no modo jurídico, onde a gente vai automatizar o máximo de coisa possível, porque a informação está aqui dentro. Então, a gente conecta tudo, já gera informação. No futuro, talvez a gente implemente IA em algumas etapas aqui, mas o objetivo aqui é eu continuar usando esses recursos principais aqui dentro. Então, a gente tendo o máximo de informação, a gente consegue sempre rastrear, sempre controlar e deixar de usar aquele Excel que a gente está usando há um tempão já. Né? E eu falo isso para você também, para você poder pensar um pouquinho. Beleza, então a gente tem clientes. Pessoal, olha que legal. O que mais que a gente precisou criar aqui? Bom, eu tenho na minha estrutura comercial os clientes e os leads, né? Que são pessoas diferentes que eu preciso trabalhar. O lead é o cara que ainda não virou cliente, o cliente é quem já contratou alguma coisa. Então, quando eu estou trabalhando com eles, olha que legal. Quando a pessoa vira um cliente, o que acontece? Eventualmente, eu vou ter para esse cliente, para essa empresa, claro, pode ser pessoa física também, mas pensando ali num ecossistema de mais de uma pessoa, eventualmente para essa minha empresa eu posso ter mais de um contato. O contato jurídico, o contato financeiro, o contato comercial. Então a gente também criou, além da lista de clientes, a gente criou também uma listinha para contatos. Então a gente pode, olha que sensacional isso aqui, cara. Eu posso vir aqui, cadastrar um contato novo que eu tive agora da empresa lá. Então vamos dizer que foi, por exemplo, o João da Silva. Eu posso selecionar qual que é o cliente que esse contato pertence. Então, é desses dois alterar aqui. E esse alterar eu vou explicar no próximo vídeo aqui para o canal, porque a gente criou uma automação, cara, nossa, fera. Então, eu cadastro o nome, vou selecionar qualquer empresa, o cargo dele, então, por exemplo, ele é diretor comercial. Então já é um contato legal. Às vezes quero falar com o diretor lá da empresa. Pô, já tá tudo cadastradinho aqui. O departamento, o e-mail dele, o telefone, o celular. Algumas opções que a gente trouxe aqui mais para a gente se controlar. Então, é um contato principal. Ele recebe o comercial, recebe o financeiro, recebe projetos, recebe suporte, porque de acordo com a categoria, no futuro a gente também vai criar algumas automações que facilitam alguns controles nossos. Mas aqui já é uma opção bem fácil de eu poder olhar na base e ver se eu falo com ele para isso ou não. Legal? O status dele, se ele está ativo, inativo, suspenso. Isso aqui vai ser muito importante também para quando a gente quiser mandar e-mail em massa, ou enfim, poder tomar algumas decisões em volta com base no status que esse meu cliente está.
Então, putz, esse cliente não fechou mais negócio comigo e por algum motivo deixou de existir, ou enfim, foi para concorrência. A gente pode colocar aqui que está suspenso e coloca um comentário. Aí você pode criar uma equipe comercial que vai trabalhar só nesses clientes que estão suspensos por algum motivo. Aí vai da estratégia que você entende aí. Legal? Então a gente tem os comentários e a datinha de cadastro só para você sempre ter aqui a informação que ele entrou. Beleza? Legal, então a gente tem essas três principais estruturas e a gente também pensou no seguinte, pessoal, olha que legal. Deixa eu fechar as outras aqui. Eu tenho também a minha equipe comercial. Então, eventualmente, eu tenho as pessoas que vão fazer parte desse ecossistema aqui. Então, quando eu entrar aqui na minha LT Time Comercial, a gente criou uma lista também para a gente poder alimentar quais são as pessoas da equipe comercial, por exemplo. Então, você vai adicionando elementos aqui. A gente colocou 2 de exemplo ali, porque a gente está desenvolvendo o produto, mas a ideia é que você adicione, né, o nome e o e-mail. E aí, quando você adicionar, automaticamente, quando você entrar lá, por exemplo, na lista de leads, e você for cadastrar um novo item, você já consegue puxar qual que é o responsável comercial aqui, ó. Então fica tudo dinâmico, tudo conectado, bem bonitinho. Quero extrair um relatório. Quero criar um dashboard, que é uma coisa que a gente vai fazer aqui também para poder analisar o comercial, para poder ver quantos fechou, quantos entrou, qual que foi o comercial que mais vendeu. A gente vai trazer isso aqui para dentro do ecossistema também, como um dashboard. Então, promete um Power BI para a gente poder visualizar. Então, se você não sabe ainda o que é o Power BI, também estou deixando aqui na descrição a playlist completa sobre o Power BI, que eu ensino como é que você pode criar. A primeira aula eu falo que desses módulos é a mais importante. Mas, caso você queira entender um pouquinho como é que você pode criar, eu ensino isso, faço questão de você também aprender. Porque esse conhecimento aqui, cara, é muito valioso. Tem pessoas que querem construir, tem outras que querem contratar uma solução pronta, que é o que a gente está construindo aqui. Então, eventualmente, é legal você saber. Às vezes, só o fato de você saber já muda muita coisa. Eu gosto de falar que é, é mais importante você saber o que você não sabe, então você precisa entender que existe, do que de fato você saber fazer. Porque daí você pode escolher alguém para fazer, ou caso você queira, você sabe aonde você vai, entendeu? Então, beleza, a gente criou essas 4 aqui que são as de cadastro, né? Então, são listas mais gerenciais. A gente também criou, pessoal, as listas de produção. Então, qual que é a ideia da produção? A produção, pessoal, pensando no comercial aqui, que a gente colocou até agora, são as duas principais, que é aonde a gente controla as propostas que o comercial está trabalhando, e aí a gente tem proposta para lead, cliente, né? Então, sempre tem que pensar que o que está girando ali essas propostas. E a gente tem as tarefas do comercial. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que elas estão aqui. Então, vamos lá, propostas, por exemplo. Então, as propostas, pessoal, que a gente criou? A gente criou um controle de fato de proposta. Então, a gente vai ter o título da proposta, uma opção de você informar qual que é o cliente, se você está fazendo uma proposta para um cliente, qual que é o contato que você está tendo, qual que é o lead que você está conversando aqui, por exemplo. Então, às vezes não é um cliente, né? Então, a gente vai para o lead aqui. Qual que é o status dessa proposta? Qual que é a origem comercial? Então, tá vendo que é uma coluninha de D? Então, é uma coluna que a gente também criou uma base só para a origem comercial aqui, ó. Essa aqui é a mesma, né, que a gente usou na outra. Então é legal que a gente cria uma dependência entre os campos, cara, funciona muito legal. Qual que é o valor previsto, o valor fechado, a probabilidade que a gente tem de fechar essa proposta, o responsável comercial, de novo, né, para a gente poder controlar aqui. Qual que foi a data do primeiro contato, data de emissão, validade, fechamento, uma versão que a gente trouxe aqui, a gente está na dúvida ainda se a gente vai usar essa coluna ou não, para controlar, né, dessa proposta, quantas vezes a gente já trabalhou em volta dela. Então, às vezes é legal trazer isso aqui. E aqui é notar também o motivo da perda, eventualmente caso essa proposta não deu certo. E aí alguns comentários, data do cadastro e atualização. Então, se eu vou adicionar um novo item, olha que legal. Eu consigo formar o título, puxar o cliente da minha base, o contato da minha base, o lead da minha base. Então, aqui é tudo bem dinâmico. Uma coisa que a gente fez também, ó, a gente colocou alguns status aqui, que são alguns status meio gerais. Mas claro que lembrando que sempre dá para adaptar, né? Então, eu tenho mais um aqui. Dá para adicionar. Tanto que é legal porque esse produto que a gente cria aqui também, caso você queira contratar, eventualmente você consegue também editar ele. Então a gente tem um documento que a gente criou, caso você implemente a mesma estrutura que a gente tem aqui, para você entender o que você pode modificar, o que você não pode, porque eu entendo que você também vai querer customizar, entendeu? Você não pode fazer a cagadinha de modificar uma coisa que não pode, porque daí às vezes dá um problema em alguma automação, alguma coisinha que a gente criou, mas a gente sempre deixa tudo bem descrito. Então aqui, ó, não tem um status que eu quero. Vou lá na minha coluna de status aqui, ó. Vou adicionar mais um status, né? Mais uma opçãozinha aqui, ó. Edito ela, vou adicionar lá, entendeu? Salvo ela, pronto.
Outra coisa que a gente fez aqui também, pessoal, para facilitar é a visão de Kanban. Então, a visão de Kanban, ó, permite eu conseguir visualizar as propostas numa visão um pouco mais fácil de você gerenciar. Então, ó, por exemplo, pô, essa proposta ela está sendo elaborada. Então, vou deixar aqui. Ah, proposta elaborada, proposta enviada. A gente vai colocando e controlando os status aqui para a gente poder ver o comercial de uma forma um pouquinho mais ágil, né? Com relação a essa lista que a gente está controlando. Muito melhor que o Excel, mensagem de WhatsApp, ou enfim, algum sistema que não se adapta ao seu. Por isso que a gente está criando o nosso, igual eu falei, né? Beleza, a gente tem isso aqui. Que mais que a gente fez? Então, além dessa proposta, a gente tem, a gente tem a de tarefas. Pessoal, essa aqui de tarefas está sensacional, tá? Por quê? Bom, você que trabalha com tarefas, o que geralmente você faz, né? Você geralmente, se usa a Microsoft, provavelmente você deve usar o Planner. O Planner é uma ferramenta muito boa para você gerenciar tarefas, controles e tal. Só que ela tem um problema. Ela é limitada com relação a essas conexões de informação. Você só tem informações X lá. Então, nome da tarefa, descrição, data, início, final, status. Mas você não consegue, por exemplo, conectar um projeto, você não consegue conectar um lead, um cliente, para que você consiga emitir um relatório depois para poder ver quantas tarefas eu fiz para esse cliente, quantas tarefas eu fiz para esse lead, entendeu? Então, essa de tarefas a gente deu um passo a mais. A gente se inspirou no Planner e melhorou. Então, se a gente entrar na tarefas comercial, olha que genial isso aqui, cara. Isso aqui ficou muito legal. A gente vai ter, né? Pensa que a gente vai cadastrar uma tarefa. Então, eu vou colocar aqui, ó, adicionar novo item. Eu vou ter o título, eu vou poder colocar essa tarefa que eu vou executar aqui. Ela é para algum cliente? Ela é para algum contato? Ela é para algum lead? Olha que sensacional esse controle. Pensando no comercial, claro, a gente vai ter também a área de projetos. A gente vai fazer algo muito semelhante para poder ver, cara, quantas tarefas eu já fiz para esse cliente e a gente produziu para esse cliente. Quanto tempo demorou? Então você vai poder colocar essa informação para que facilite até a cobrança desse cliente no futuro, entendeu? Então, essa é a ideia. Então, título, cliente, eu posso ter lá a tarefa, o contato, o lead. A proposta, vamos dizer que a gente tem uma tarefa relacionada a uma proposta. Você vai poder selecionar, ó. Ah, essa aqui é a proposta, por exemplo, venda SharePoint João. Que é qual? Vamos lá nas propostas. Vamos abrir elas aqui, ó. Tá aqui, ó. Vendas SharePoint João. Olha que legal. Tipo da tarefa. Aí que a gente tem, tá vendo que é uma ID? Então, quer dizer que essas tarefas são tarefas que a gente cadastrou numa basezinha de tipos tarefa comercial, ó. Aqui, ó. Então, caso você queira adicionar algumas específicas da sua área ou mudar algumas pensando no comercial, você pode. Por que que isso é bom, pessoal? Porque agora você consegue controlar isso de uma forma mais inteligente. Quando a gente for analisar isso num dashboard, vai ser muito fácil criar ele, porque a gente vai analisar essas informações já categorizadas. Portanto, que esse dashboard que a gente vai criar também vai ser um dashboard com base nessa estrutura que a gente está fazendo. Então, às vezes, você vai querer um dashboard, a gente vai ter ele também aqui, caso você queira contratar. Mas a ideia é essa. Então, a gente consegue fazer uma análise muito legal do comercial, pensando nas tarefas também e no que eles executaram. Caramba, o João fez 20 reuniões presenciais, por exemplo, esse mês. Pô, enfim, várias opções que a gente tem aqui, né? Então, cada tarefa é uma e você pode criar, direcionar quem que vai ser o responsável aqui, ó, que vai executar, com base na nossa lista de responsáveis. O status que tá, então, putz, isso aqui tá em andamento ainda, tá sendo feito. Estamos aguardando interno alguma coisa. Tem alguns status que a gente colocou aqui. A prioridade, então se é baixa, média, alta, né? Eventualmente uma tarefa, a gente se espelhou um pouquinho no Planner. O responsável, data inicial da tarefa, data final, data de conclusão e também alguma descrição, um link caso você queira e alguns comentários, né? Quanto mais informação aqui, melhor, né? Às vezes fica em branco, às vezes não. Então você preenche aí. Beleza? Então, essa foi a estrutura que a gente criou pensando na operação. Falta muita coisa ainda, pessoal. A gente quer criar a campanha de remarketing, a gente quer criar um controle com automações para poder receber informações de leads automaticamente e já preencher a nossa base do produto. Isso vai ter também. E tudo com recurso Microsoft, cara. Essa é a parte mais legal. E a gente também criou aqui, né, uma opção de Kanban. Então, caso você queira controlar aqui o status de cada tarefa, né? Então, às vezes você pode controlar aqui, cara, isso aqui é genial. Sem falar de um monte de função que a gente tem no SharePoint que eu falo, que se você quiser aprender também, tem um pouquinho aqui no canal, ou num curso mais avançado, onde eu ensino, cara, muita coisa legal. Tudo na descrição, tá? Então aqui, ó, a gente poderia criar um formulário, exportar para Excel, compartilhar com alguém interno, integrar com outras ferramentas, criar automações, que é o que a gente vai fazer. Cara, isso aqui, nossa, isso aqui é genial. E tem pouca gente que conhece isso aqui, cara. Eu fico, de verdade, eu fico inconformado como é que as pessoas não conhecem isso aqui, cara. E aí, quando você já tem uma estrutura pronta, que é o caso que a gente já cria aqui, muitas das vezes as ideias
fluem melhor. Eu tenho certeza que a tua cabeça está fervendo aí se você está pensando isso aqui que eu estou mostrando. Então, a gente criou isso aqui. O que mais que a gente fez, pessoal? Faço questão de comentar aqui, ó. Deixa eu entrar no comercial de novo. O que mais que a gente fez aqui, ó? Além das listas, essas LT que a gente colocou aqui, a gente também criou as bibliotecas. As bibliotecas são basicamente pastas na nuvem que a gente consegue criar metadados. E esses metadados são legais, pessoal, porque a gente consegue criar conexões entre um documento e as bases de dados que a gente tem, igual a gente fez com as bases de dados. Então, por exemplo, vou mexer aqui com uma documentos clientes, todos os documentos que eu recebi dos meus clientes aqui. Eu vou ter uma pasta aqui, uma biblioteca, na verdade, né? Onde a gente vai jogar o documento aqui para dentro, a gente só arrasta o documento aqui, ou a gente pode até criar ou carregar um documento aqui interno também, caso você queira começar por aqui. Seleciona o documento aqui, botão direito, e clicar aqui em detalhes, olha que legal aqui na direita, pessoal. Essa aqui é a apresentação 2 ó. A gente consegue mudar o nome do documento, caso a gente queira, ó, que legal. A gente pode adicionar um cliente específico, um tipo de documento. Então é legal porque a gente tem, também tá vendo que tem o ID? Então a gente se orienta assim para se organizar melhor. Então a gente tem uma lá que é tipo documento clientes, ó. Então a gente tem uma basezinha que a gente pode colocar todas as categorias de documentos que a gente tem aqui dentro. Então a gente conecta no documento. Uma descrição, caso eu queira colocar alguma observação sobre esse documento. Data de validade. Cara, essa data é legal porque a gente vai criar automações também que automaticamente ele vai olhar a data de validade, vai avisar, vai ficar vermelho aqui. Nossa, isso aqui vai ficar sensacional. A gente tem o status desse documento, se é válido, vencendo, vencido em atualização, né? Caso eventualmente você queira controlar isso aqui também. Se ele é confidencial ou não, para a gente poder eventualmente criar algumas regrinhas em volta e algumas informações aqui relacionadas ao documento. Mas, cara, isso aqui é maravilhoso. Então a gente tem que ter o controle do documento. Isso é muito importante para a gente controlar a versão e assim por diante. Quando foi criado, por quem que foi criado, né? Quem que jogou o documento aqui dentro, algumas coluninhas normais que já vem da lista. E eu falo isso aqui bastante no nossa playlistzinha de SharePoint aqui do canal, tá? Dá uma olhadinha lá. Então, pessoal, aqui é a estrutura que a gente criou. A gente tem a documentos de clientes, alguns documentos modelo do comercial, que o comercial vai precisar acessar para poder baixar, principalmente para editar alguma coisa. E esses documentos que a gente vai trazer aqui para dentro, a ideia é a gente também criar automações que alimentem ou preencham ele automaticamente. Então, vamos dizer que a gente tem uma proposta aqui, um modelo de proposta. Quando você informar ou trazer as informações lá na área de leads ou cliente, né? Ou melhor, na área de proposta, você quando colocar ali ou clicar um botão de gerar proposta, automaticamente ele vai pegar um modelo e vai alimentar ele. Só que tem algumas observações que a gente vai colocar para frente, que em algum momento a gente vai criar essa automaçãozinha. Mas, de novo, são ideias para você ir pensando onde dá para chegar. Beleza? Cara, o vídeo está ficando longo aqui, mas só para fechar, a gente tem as de modelo, a gente tem também as documentos comercial, que a gente consegue controlar aqui os documentos que o comercial acaba recebendo, né? Então, esse documento é o documento. Aqui a gente colocou a apresentação, mas a ideia é que você consiga controlar os documentos que ele recebeu. Ele recebeu do cliente tal coisa, do lead. Esse documento é o documento da proposta, por exemplo. Então a gente consegue ter todos os controles internos do comercial aqui para que eventualmente ele consiga se organizar melhor. Nos próximos vídeos, pessoal, a minha ideia é atualizar vocês com as automações, novas funcionalidades que a gente vai ter em cada área. Cara, tem muita coisa que dá para fazer aqui que eu não consigo mostrar ainda. E isso aqui é só o começo. Então é legal que eu já te dou umas ideias. Eu sei que tem muita gente que só de assistir esse vídeo já vai querer entrar em contato, entender. Mas eu quero que você entenda que essa estrutura aqui que a gente está criando é com o objetivo de implementar isso nas empresas. Então, eventualmente, caso você queira essa estrutura, link está na descrição. Tenho certeza que vai te ajudar aí. Beleza? Então, pessoal, essa foi a estrutura que a gente criou. Por enquanto, tem outras coisas que a gente está adicionando aqui também, mas não vou entrar tanto em detalhe ainda, porque no momento certo, quando a gente chegar lá, a gente apresenta para vocês. Bom, esse foi o primeiro episódio da nossa sériezinha aqui, onde a gente deu o primeiro passo na construção do nosso sistema, começando exatamente pelo modo comercial. Só que, como vocês puderam perceber ali, tá longe de ser um sistema completo, falta muita coisa ainda, que é o objetivo aqui. Então, esse é só o começo de uma jornada que vai durar vários episódios aí, e pode ser que alguns episódios resolvam uma dor sua. Então, ao longo dessa série, a gente vai construir novos módulos, funcionalidade, melhorar o processo como um todo e transformar esse projeto em um sistema de gestão
gestão completo utilizando o SharePoint e todo o ecossistema Microsoft. Então eu quero que vocês façam parte dessa construção aqui também comigo. Então, por favor, coloque aqui nos comentários qual funcionalidade talvez você gostaria de ver aqui dentro do nosso produto, alguma dúvida que você tem, que pode ser que resolva ou responda dúvidas de outras pessoas, qual o processo que existe na empresa de você, que talvez seria interessante a gente criar uma automação em volta. Eu vou acompanhar todos os comentários que eles mandarem aqui, quem sabe alguma dessas ideias pode fazer parte do nosso projeto aqui. E lembrando, esse não é só um projeto aqui para o YouTube. A gente está desenvolvendo esse produto aqui para dentro da nossa empresa. Então, se a sua empresa procura uma solução como essa, a gente pode implementar esse sistema e personalizar ele de acordo com a realidade do seu negócio. E se seu objetivo é aprender a construir soluções como essa, aqui no canal e no nosso curso eu compartilho toda a metodologia que a gente utiliza em projetos reais, assim como esse que a gente está criando agora. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito o canal a mostrar que vocês querem acompanhar a evolução desse projeto e também indica para outras pessoas que também seria interessante saber. Então, no nosso próximo episódio, vai continuar evoluindo o módulo comercial e implementar novas funcionalidades. Então, espero ver vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.